Bom dia, galera. E aí, pessoal, como é que foi a prova semana passada? Espero que tenha sido muito boa, né? Eu queria estar com essa prova aqui em mãos para me preparar a aula de hoje relacionada às questões que caíram lá na prova, para ver se vocês acertaram ou vocês erraram. Mas, infelizmente, eu ainda não tive acesso a essa prova. Hoje, na aula de hoje, a gente vai começar o assunto aí da quarta unidade, né? O assunto da quarta unidade aí está dividido em dois capítulos, que é o capítulo 11 e o capítulo 12. Então, no capítulo 11 fala sobre imperialismo europeu, e no capítulo 12, Estados Unidos e América Latina. Na verdade, o tema todo é falando sobre imperialismo, né? O primeiro, o 11, fala imperialismo na Europa, e o segundo, o imperialismo nos Estados Unidos. Para a aula de hoje, eu separei aí o assunto da página 286, é uma espécie de introdução ao assunto relacionado ao imperialismo. A gente vai falar sobre a Revolução Industrial, como ela vai motivar esse processo de imperialismo, né? O porquê do imperialismo, né? Onde vai acontecer esse imperialismo, ou seja, quem são os países, né? As grandes potências que vão estar envolvidas nesse imperialismo, quais são as regiões, ou seja, os continentes que vão ser colonizados por essas nações imperialistas. Então esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos lá, vamos começar. Bem, para falarmos de imperialismo, é bom entender como ocorreu o processo de evolução do modo de produção até aí a Revolução Industrial. Então você observa que imperialismo está relacionado ao quê? À economia, né? A acumulação de riquezas. Então vamos ver isso aí. Bem, como vocês estão vendo na imagem, né? Antes da Revolução Industrial, toda a produção era feita à mão, ou seja, de forma artesanal. Estava ali, as pessoas faziam roupas, faziam calçados, ou seja, todo o produto que era industrializado era feito dentro da própria casa do artesão, e esse conhecimento era passado de pai para filho. Então, geralmente, era uma produção muito pequena. No geral, essa produção artesanal ela era comercializada, né, entre o produtor diretamente com o comprador. Só que quando começou a haver um intermédio, né, do vendedor, o vendedor pedia a produção ao artesão, o artesão produzia e ele passou a comercializar esses produtos nas feiras, né? Começou a acumular dinheiro a partir de então. Então, várias pessoas começaram a comercializar esses produtos, né? E eles saíram dos feudos, montaram cidades-feiras, essas cidades-feiras chamadas de burgos, e todas aquelas pessoas que moravam lá, geralmente comerciantes, né, passaram a se chamar burguesia. Essa burguesia começou a acumular riquezas a partir do comércio desses produtos. Só que a burguesia ela não se contentava com pouco, e ela começou a imaginar: como é que eu posso aumentar meus lucros? Foi a partir daí que surgiram as manufaturas, né? As pessoas agora elas dividem a força de trabalho, eles vão trabalhar em um galpão, né? E esses burgueses contratavam essas pessoas para fazer determinado produto. Eles começaram a produzir muito para esse burguês vender muito e ter cada vez mais lucro. Mesmo aumentando os lucros, o burguês sempre imaginou acumular cada vez mais riqueza. Então havia necessidade de diminuir os gastos, principalmente com a mão de obra, para que ele pudesse aumentar a produção e conquistar ainda mais o mercado consumidor, fazendo com que eu também aumentasse mais a sua riqueza. A vontade de enriquecer foi tanta que o homem desenvolveu uma máquina capaz de produzir em grande escala com o uso de menos pessoas, ou seja, fazendo com que ele aumentasse ainda mais os seus lucros. Isso vai fazer uma revolução na indústria. É a partir daí que começa a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, né, devido lá tem uma maior burguesia, lá tem muitos recursos naturais, lá tem muita mão de obra, lá tem muito mercado consumidor. Então tudo isso vai começar na Inglaterra. Então a Revolução Industrial é a introdução da máquina no processo de produção. Só que a introdução da máquina nas indústrias vai gerar uma grave consequências tanto no meio ambiente como na questão social. No meio ambiente, né, os rios vão ser poluídos, o ar vai ser poluído, né, a natureza vai ser destruída para tirar os seus recursos naturais, ou seja, sua matéria-prima. Então vai haver uma grande destruição do meio ambiente.
Na questão social, vai haver um grande aumento de desempregados, né? Porque as máquinas agora faziam o serviço de muitos trabalhadores. E aqueles que trabalhavam, né, eles eram obrigados a trabalhar por horas exorbitantes, né? Trabalhava de domingo a domingo, 18, 20 horas por dia. Então eles também foram muito explorados nesse período. Tanto os operários como também as crianças, né? Eles vão utilizar a mão de obra infantil, né? A exploração do trabalho infantil, porque a criança recebia um salário ainda menor, né? Então eles não estão preocupados com o social, eles estão preocupados em explorar toda a sociedade. Isso vai fazer que também aumente as diferenças sociais, né? Porque os burgueses vão ficar cada vez mais ricos e a população, né? Os operários e muita gente vai ficar cada vez mais pobre, né? Vai haver um grande aumento da pobreza, como também um grande número de mendigos vão surgir nas cidades. Mas em decorrência das péssimas condições no qual estava vivendo a população, vão acontecer diversos movimentos, vão acontecer greves, né? Damos destaque aí para o movimento ludista, né? Que foi um movimento gerado por um cara chamado Ned Ludd, por isso o nome, né? Que ele também é conhecido como os quebradores de máquina, no qual certo dia ele, tentando consertar uma das máquinas que deu defeito, havia a pressão do patrão, ele se revoltou, estressado e quebrou uma das máquinas. Isso gerou, né, uma manifestação de outros operários em outras fábricas, que também quebrando várias máquinas. Então, o movimento quebrador de máquina, também conhecido como movimento ludista. E um outro movimento mais pacífico, né, que foi o movimento cartista, no qual vários operários escreveram como se fosse uma espécie de leis, pedindo à rainha, reivindicando melhores condições de vida, direitos políticos, direitos de liberdade. Como está aí, né? O voto universal, a igualdade entre os distritos eleitorais, voto secreto por meio de cédula, etc. Eles queriam, claro, participar das questões políticas, porque eles participando das questões políticas, eles poderiam criar leis que beneficiassem também a classe operária, né? E a classe trabalhadora. Então, após diversas manifestações, né, os trabalhadores vão conquistar diversos direitos, né? São 44 horas semanais, com salário mínimo, né? Porque antes não existia salário mínimo, o patrão pagava o que queria, com direito a férias e várias outras regalias. Então, foi uma grande conquista aí da classe trabalhadora. Claro que os burgueses, ou seja, os patrões, eles não vão ficar satisfeitos, né, em ter que pagar salário mínimo, em ter que contratar mais pessoas, né, para cumprir aquela carga horária e ter que dar férias, né, pagar férias, etc. Então, esses patrões, ou seja, a burguesia, vão ter que buscar outros meios para continuar acumulando essas riquezas. E um dos meios encontrados por esses patrões foram explorar outras regiões, ou seja, outros continentes, que eles os consideravam incivilizados, como é o caso, né, da África, Ásia, Oceania, né, que vão ser explorados pelos países imperialistas da Europa, e a América, né, que vai ser explorado pelos Estados Unidos. Nessa imagem aí a gente destaca justamente aí os países que são os países imperialistas, né, as grandes potências do século XIX. Lembrando que o século XVIII foi dominado pela Inglaterra. O século XIX ela vai se expandir para outros países da Europa, para o Japão e para os Estados Unidos. Na imagem ao lado, aí eles estão dividindo a China, né, que a China era toda a Ásia praticamente, e eles estão dividindo a China entre eles, né, sem levar em consideração a população chinesa que estava lá. Então, além da Ásia, foi dividir também a África e a Oceania entre essas grandes potências imperialistas, principalmente da Europa. O interesse dessas potências imperialistas era o quê? Explorar a mão de obra barata, né? Por exemplo, a Inglaterra, aconteceu aquela revolução, as pessoas começaram a ganhar salários, começaram a ganhar direitos trabalhistas, direitos políticos e etc. Isso gerou um encargo às grandes empresas. Agora, essas empresas eram instaladas na África, na Ásia e na Oceania, e lá eles exploravam da mão de obra barata porque eles não pagavam salário mínimo, as pessoas trabalhavam por horas e horas, né, durante o dia e semana a semana, de domingo a domingo. Então não tinham leis trabalhistas nesses continentes que foram dominados pelos países imperialistas. Além da mão de obra, essas potências também exploravam os recursos naturais, né? Eles já tinham extraído tudo que tinham nos seus países, agora eles extraíam agora desses outros continentes, né? A África, a Ásia e a Oceania, né? Foram tirados muitos recursos naturais. O que a gente fala de recursos naturais é o quê? Ouro, prata, bronze, ferro, né? O petróleo hoje ainda é muito explorado nessas regiões.
Então, tudo que era de recursos naturais foram explorados e continua sendo explorado, na verdade. Então, além da mão de obra barata, né, eles exploravam os recursos naturais, né, que era matéria-prima também, e eles passaram a explorar também o mercado consumidor. Então, eles praticamente tomaram conta do mundo, né, explorando todo mundo. Antes eles exploravam só suas nações, agora eles passaram a explorar todo mundo. Então, a pergunta que nos resta é: o Brasil é um país independente? Ou é uma grande potência? Ou o Brasil ainda é uma colônia, né? Então, quando você reflete, quais são os produtos que nós consumimos? São produtos fabricados no Brasil com indústria brasileira ou são produtos fabricados no Brasil ou vindo de fora do Brasil com indústrias estrangeiras, né? Então, veja bem, a gente consome muito produto ainda que são de empresas estrangeiras, né? Então, a gente é consumidor, mercado consumidor para eles. Eles levam nossos recursos naturais, né? Eles pagam salários muito baixos para a gente, né? Nosso salário mínimo é muito baixo. Então, é uma reflexão: o Brasil é independente ou o Brasil ainda depende do mercado internacional? Bem, pessoal, o assunto de hoje é esse, né? Agora eu quero que vocês façam esse questionário aí, que é um questionário de fixação, né? Ele serve tanto para a gente apontar, né, focar o assunto que foi estudado, como também como uma forma de marcar presença aí na aula de hoje. Então vocês façam uma pergunta e coloquem a resposta, né? Escaneiem e mandem para mim de volta, tá bom? Então, bom dia aí a todos. Estarei aqui, né, à disposição de vocês no horário da aula. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem para mim, que aí eu vou tirando essas dúvidas de vocês, tá bom? Então, bom dia a todos e até a próxima segunda.